A temporada de 2025 chegou ao fim, e o Palmeiras, mais uma vez, se destacou na elite do futebol brasileiro, mas não da forma como todos esperavam. O Verdão encerrou o Brasileirão como vice-campeão, acumulando impressionantes 76 pontos, uma marca que se transforma em recorde histórico para um vice na era dos pontos corridos. O que deveria ser motivo de festa, no entanto, acabou sendo uma mistura de emoções, com a torcida dividida entre a celebração de um desempenho notável e a frustração por não ter conseguido alcançar o tão sonhado título. O Flamengo, com sua força e consistência, ficou 6 pontos à frente, deixando a sensação de que o Palmeiras poderia ter ido mais longe. É importante destacar que, apesar da ausência de troféus, o vice-campeonato traz consigo um peso significativo. Essa conquista, embora não a ideal, demonstra a força e a competitividade do time, que se manteve firme entre os melhores do Brasil. A moral do elenco, mesmo sem títulos, é um fator crucial para o futuro, pois essa experiência pode servir como combustível para a próxima temporada. A torcida, apaixonada e exigente, sabe que o Verdão possui potencial para brigar por mais, e essa esperança é o que mantém a chama acesa. E para dar um novo capítulo a essa história, o treinador Abel Ferreira, que sempre foi um ícone nas alamedas do Allianz Parque, decidiu renovar seu contrato até dezembro de 2027. O que chama atenção é que, mesmo após uma temporada sem títulos, algo raro em sua trajetória, Abel manteve o mesmo salário e prometeu ajustes pontuais no elenco. Um alívio para a torcida, que sabe que o português trouxe um estilo de jogo vibrante e vencedor ao Alviverde, mas que agora se vê à beira de uma transformação necessária. As promessas do treinador não são apenas palavras jogadas ao vento. Elas vêm carregadas de uma expectativa e uma responsabilidade imensa de gerar resultados, especialmente em um ano em que a pressão será ainda maior. Os torcedores se perguntam, quais serão essas mudanças e como isso impactará o futuro do Palmeiras? O elenco, que já viveu momentos de glória sob a batuta de Abel, precisará se adaptar a essas novas diretrizes, e as saídas de jogadores, como a do meia Aníbal Moreno, já começam a ser especuladas. O tempo é curto, e a janela de transferências se aproxima, intensificando a necessidade de decisões rápidas e eficazes. A história do Palmeiras não é apenas sobre vitórias e derrotas, mas sobre a paixão de uma torcida que vive cada jogo como se fosse a final da Copa do Mundo. A expectativa em torno do trabalho de Abel Ferreira é palpável, e a pressão para que a equipe volte a levantar troféus é imensa. O Allianz Parque, sempre vibrante, será o palco onde essa nova fase se desenrolará. Com o elenco já de férias, recuperando-se de lesões e se preparando para a pré-temporada, o Verdão tem um caminho desafiador pela frente. A reapresentação está marcada para o dia 4 de janeiro, e as expectativas são altas para o Campeonato Paulista, onde a estreia será contra a Portuguesa, no dia 11 de janeiro. Será a oportunidade perfeita para o Verdão mostrar que aprendeu com os erros do passado e que está pronto para brigar novamente pelos títulos. Mas não podemos esquecer que as promessas de Abel geram inquietação. O que vai acontecer se as mudanças não surtirem efeito? E se a torcida não se sentir satisfeita com os ajustes feitos? Essas perguntas pairam no ar, e é para isso que queremos ouvir a sua opinião. O que você espera dessa nova fase do Palmeiras sob a liderança de Abel Ferreira? Deixe seu comentário e vamos juntos torcer para que o Verdão escreva mais um capítulo vitorioso em sua história. Agora que estabelecemos o cenário da renovação de Abel Ferreira e o vice-campeonato do Palmeiras, é hora de mergulhar nas nuances da temporada de 2025. O que falhou nesse percurso? O que, a princípio, parecia uma jornada promissora, acabou se transformando em uma série de questionamentos sobre a estratégia e a execução do jogo. O Palmeiras chegou a ocupar a liderança do campeonato, mas, ao longo do segundo turno, uma combinação de lesões, desfalques e uma queda de rendimento inexplicável resultaram em uma derrocada que deixou a torcida perplexa. A análise tática revela que, em determinados jogos, o time falhou em manter a intensidade e a coesão defensiva que havia sido sua marca registrada nas temporadas anteriores. A defesa, que parecia sólida no início do torneio, começou a apresentar falhas, especialmente em momentos críticos. Em jogos decisivos, como contra o Flamengo e o São Paulo, o Palmeiras não conseguiu sustentar a vantagem, e, em algumas ocasiões, deixou escapar pontos preciosos que poderiam ter mudado o rumo da competição.
Por exemplo, no clássico contra o São Paulo, o Verdão tinha a vitória nas mãos, mas falhas individuais e falta de comunicação na defesa resultaram em um empate frustrante que custou pontos valiosos. Além disso, a utilização de algumas peças do elenco também levantou questões. Jogadores que haviam sido fundamentais em outras temporadas não conseguiram repetir o desempenho esperado. A falta de alternativas táticas que se adaptassem aos diferentes adversários acabou se tornando um entrave. Abel, conhecido por sua capacidade de leitura de jogo, teve dias de dificuldade, onde suas substituições não surtiram o efeito desejado. Em um jogo crucial contra o Internacional, por exemplo, as mudanças feitas no segundo tempo não conseguiram reverter o placar, evidenciando a dependência excessiva de alguns nomes-chave, que gerou um desgaste físico e mental que, em momentos decisivos, se mostrou prejudicial. Outro ponto a ser destacado foi a questão das lesões. O Palmeiras lidou com desfalques importantes ao longo do ano, e isso certamente afetou a química do time dentro de campo. Jogadores como Paulinho, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, fundamentais na estrutura tática de Abel, estiveram em tratamento intensivo e ausentes em momentos cruciais. A ausência de Paulinho, por exemplo, deixou um vazio no meio-campo, impactando a transição entre defesa e ataque. O elenco, que já era considerado um dos mais qualificados do Brasil, passou a se ressentir da falta de opções em posições-chave. É durante esses períodos de adversidade que a profundidade do elenco se torna um fator determinante, e o Verdão encontrou dificuldades em superar essas adversidades. A pressão sobre a equipe só aumentou conforme os resultados não apareciam e, com isso, a confiança dos jogadores começou a oscilar. O fator psicológico, muitas vezes subestimado, ganhou protagonismo, e isso se refletiu em campo. A torcida, que sempre foi um pilar de apoio, passou a cobrar mais do que apenas resultados. Eles queriam ver um futebol envolvente, a garra e a determinação que caracterizam o DNA palmeirense. A pressão da arquibancada, em alguns momentos, pareceu pesar sobre os ombros dos atletas, criando um ciclo vicioso de insegurança e instabilidade. Mas, como sempre se diz, após a tempestade vem a bonança. Agora, com a renovação de Abel e a promessa de ajustes pontuais, surge uma nova esperança. Os torcedores estão ansiosos para ver como essas lições serão aplicadas e se o treinador conseguirá moldar o time para retomar o caminho das vitórias. Afinal, a paixão pela camisa alviverde é inabalável, e a torcida acredita que, com as mudanças certas e o comprometimento do elenco, 2026 pode ser o ano em que o Palmeiras finalmente volta a brilhar. E você, torcedor? O que você acha que precisa mudar na equipe para que o Palmeiras volte a ser campeão? Quais jogadores você acredita que devem permanecer e quais devem sair? Deixe sua opinião nos comentários, e vamos juntos construir um futuro vitorioso para o Verdão. Ao falarmos sobre o futuro do elenco palmeirense, não podemos ignorar o cenário agitado do mercado da bola. Abrindo a janela de transferências, as especulações sobre contratações e saídas estão a todo vapor. O Palmeiras, com sua rica história de contratações impactantes e uma base sólida de jogadores, está em um momento de reflexão sobre quais mudanças são necessárias para fortalecer ainda mais a equipe. Com a promessa de Abel Ferreira de fazer ajustes pontuais, os torcedores estão curiosos para saber quais nomes podem chegar e quais podem deixar o clube. Um dos rumores mais quentes é a saída de Aníbal Moreno. Apesar de ter chegado com a expectativa de ser um maestro no meio de campo, sua adaptação não foi a esperada. A torcida já começa a se mobilizar para discutir possíveis substitutos. Nomes como o de um volante experiente que já brilhou em grandes clubes brasileiros estão sendo ventilados. A busca por um jogador que possa se adaptar rapidamente ao estilo de jogo de Abel é crucial, e a torcida anseia por um nome que traga não apenas qualidade, mas também garra e vontade de vencer. Felizmente, o Palmeiras já garantiu a contratação definitiva de Bruno Fuchs, zagueiro que se destacou no Atlético Mineiro e agora se junta ao Verdão por aproximadamente 25 milhões de reais. A chegada do defensor traz não apenas qualidade técnica, mas também solidez à zaga, uma área que, como discutido anteriormente, sofreu com oscilações em 2025. Com ele, Abel terá mais opções táticas e uma maior segurança defensiva, podendo trabalhar com uma linha de defesa mais sólida e confiável. Mas a grande questão que paira sobre a cabeça da torcida é:
Quais serão as outras contratações? Abel Ferreira tem em mente uma reestruturação que possa trazer novas energias para o elenco. A busca por um atacante que traga velocidade e finalização ao time é uma prioridade. Nomes de jogadores que se destacaram em outras competições, tanto no Brasil quanto no exterior, estão sendo monitorados. A torcida sonha com um atacante que possa mudar o jogo, principalmente em momentos em que as coisas não estão indo bem. Além disso, as especulações sobre os jogadores que podem deixar o Verdão não param por aí. Jogadores como Felipe Anderson e Figueiredo, que tiveram problemas de lesões ao longo da temporada, estão sob análise minuciosa. A pressão da torcida e a necessidade de resultados rápidos podem fazer com que algumas decisões sejam tomadas com um tom mais drástico. O mercado está repleto de oportunidades, e o Palmeiras precisará estar atento para não perder a chance de incorporar talentos que possam elevar o nível da equipe. Outro ponto que gera expectativa é a possibilidade de uma negociação envolvendo jogadores do próprio elenco. Nomes como o de um atacante que não conseguiu se firmar na equipe que pode ser utilizado como moeda de troca em uma negociação por um reforço de peso. A torcida sabe que o mercado é dinâmico e que as oportunidades podem surgir a qualquer momento. A expectativa é que os reforços cheguem a tempo para a pré-temporada e que Abel Ferreira tenha a oportunidade de trabalhar com eles antes do início do Campeonato Paulista. O primeiro teste será contra a Portuguesa, e imagina-se que os novos jogadores já estejam integrados ao grupo, prontos para mostrar serviço e, quem sabe, garantir a primeira vitória da temporada. Enquanto isso, a torcida continua a sonhar. Cada dia que passa, surgem novas especulações, e a ansiedade cresce. O que será do futuro do Palmeiras nas próximas semanas? Que surpresas o mercado da bola reserva para o Verdão? Estamos todos na expectativa de que as decisões certas sejam tomadas, e que, em 2026, possamos celebrar o retorno do Palmeiras aos campeonatos e títulos que tanto desejamos. E você, torcedor? Quais jogadores você gostaria de ver chegando ao Verdão? E quem deveria ser negociado? Deixe suas opiniões nos comentários e vamos vibrar juntos por um 2026 vitorioso. Enquanto o Palmeiras vive seu drama particular no campo e nas negociações, uma polêmica se destaca fora de campo: a questão do gramado sintético. A presidente Leila Pereira protagonizou um embate público com o Flamengo, após a proposta da CBF de banir gramados artificiais até 2027. Essa discussão não é apenas uma questão de preferência, mas reflete diretamente na performance dos jogadores e na saúde do elenco. Leila rebateu os argumentos sobre lesões como fake news, enfatizando que o Allianz Parque tem a menor taxa de lesões na Série A desde 2020. Essa defesa acalorada mostra que o Palmeiras não está disposto a recuar em sua posição sobre a tecnologia do gramado sintético, que, segundo ela, é um fator crucial para a saúde dos atletas e o desempenho em campo. Afinal, como podemos esperar que o time brilhe em campo se a infraestrutura não acompanhar a evolução do futebol? A rivalidade se intensificou quando Leila ironizou a situação do Flamengo, afirmando que enquanto o Flamengo tiver estádio próprio, pode escolher o gramado que quiser. Essa provocação não apenas toca na questão dos gramados, mas também na infraestrutura dos clubes, revelando uma disparidade que pode influenciar o desempenho. O Allianz Parque, um dos mais modernos do Brasil, se destaca em comparação ao Flamengo, que ainda joga em um estádio que pertence a outra entidade. Esse debate levanta questões sobre a evolução do futebol brasileiro. De um lado, há os que defendem a tradição do gramado natural, enquanto do outro, aqueles que enxergam no sintético uma modernização necessária. A polarização dessa discussão afeta diretamente a moral do elenco palmeirense. A pressão externa para a mudança pode gerar um clima tenso e adverso, algo que o Palmeiras não pode se dar ao luxo de ter em um ano em que as expectativas são altíssimas. A torcida já está ansiosa para que a novela dos gramados chegue ao fim e que o foco possa retornar exclusivamente ao que realmente importa, o futebol. No entanto, o clima de rivalidade e as provocações entre os clubes só aumentam a emoção que envolve o cenário do futebol brasileiro. O torcedor palmeirense, conhecido por sua paixão e fervor, certamente vai acompanhar de perto como essa situação vai se desenrolar. E você, o que pensa sobre a polêmica dos gramados sintéticos? Acredita que o Palmeiras deve seguir defendendo essa tecnologia, ou é hora de voltar ao gramado natural?
Estamos ansiosos para saber sua opinião nos comentários. À medida que o Palmeiras encerra uma temporada cheia de desafios e promessas, o olhar se volta para 2026, onde as expectativas são altas e os sonhos, renovados. O caminho que se abre à frente é repleto de possibilidades, mas também de incertezas. A renovação de Abel Ferreira traz consigo uma esperança palpável de que as lições aprendidas em 2025 não serão em vão. Mas até onde essa esperança pode nos levar? A torcida palmeirense, faminta por títulos e glórias, quer ver uma equipe competitiva que reflita a tradição e a história do clube. Os desafios são muitos: a busca por um elenco mais coeso, as possíveis contratações que podem mudar o panorama e a continuidade da defesa de seu estádio e de suas opções táticas. É hora de entender que cada decisão tomada neste período será crucial para a construção de um Palmeiras forte e vitorioso. Abel Ferreira, com sua renovação até 2027, não apenas promete ajustes pontuais, mas também uma revolução na forma como o time joga. Ele sabe que a torcida espera mais do que apenas um bom futebol, quer ver resultados. A saída de jogadores que não se adaptaram, como Aníbal Moreno, é um passo importante, mas o treinador também precisa trazer reforços que elevem o nível da equipe. E é isso que gera expectativa: quem será o novo craque que vestirá a camisa alviverde? Além disso, a pressão externa causada por rivais e a polêmica em torno do gramado sintético só aumentam a necessidade de um foco renovado. O Palmeiras, conhecido por sua garra e determinação, precisa mostrar que, apesar das dificuldades, a força da torcida e a paixão pela camisa alviverde são inabaláveis. A cada jogo do Campeonato Paulista, a possibilidade de um renascimento se torna uma realidade palpável. A torcida já imagina o Allianz Parque lotado, vibrando a cada jogada, e a equipe honrando a tradição do clube com garra e determinação. O impacto da defesa do gramado sintético também não pode ser subestimado. O Palmeiras se coloca como um agente de mudança, defendendo a modernização do futebol brasileiro. Essa postura pode ser um diferencial, não apenas para o clube, mas para toda a liga. A luta contra a narrativa negativa em relação aos gramados artificiais é mais do que uma questão de preferência, é uma batalha por inovação e evolução no esporte. À medida que avançamos para a pré-temporada, a ansiedade e a expectativa se intensificam. O torcedor palmeirense quer ver um time que não apenas jogue, mas que lute e conquiste. O que será que nos aguarda? Reforços, surpresas e a certeza de que o Verdão está pronto para brigar por tudo em 2026. Abel Ferreira tem a responsabilidade de transformar essa expectativa em realidade, e a torcida está pronta para apoiar. E aí, palmeirense, o que você espera do Palmeiras na próxima temporada? Quais mudanças você acredita que são necessárias para que possamos voltar a ser campeões? Queremos ouvir sua voz e suas ideias nos comentários, porque juntos, somos Palmeiras. Vamos acreditar e vibrar por um 2026 vitorioso, onde as promessas de Abel Ferreira se transformem em conquistas e a nossa história continue a ser escrita com garra e paixão.